Bom dia. Bom dia. Feliz sábado dos queridos. Eu peço licença a vocês para hoje não só pregar, como dar aqui um testemunho pessoal. Quero deixar bem claro que tudo que eu disser aqui, em primeiro lugar, é para aplicação na minha vida. Não são palavras de condenação, são palavras de autorreflexão. Quero dizer que essa é uma igreja que é muito especial para mim. E por isso eu estou aqui hoje. Porque vocês é a extensão da minha família aqui no Suíça. A permanência nossa na Suíça se deu por causa do amor tão grande que nós encontramos aqui. Eu já era imigrante há alguns anos, passamos 12 anos em Portugal. Já estava longe de casa, longe da família, já sabia o que era sentir dores, a saudade. E quando cheguei em Berna, a forma como nós fomos acolhidos foi uma lufada de ar fresco. Durante todo esse tempo, talvez tenha magoado alguém, porque não sou um ser humano perfeito, ninguém é, longe disso. Mas quero contar uma caminhada que comecei a atravessar a partir do dia 27 de dezembro. Quero que vocês estejam bem atentos a cada detalhe dessa caminhada. Eu estava me sentindo bem, super bem. Era Natal, tinha a família em casa. O Rafa veio de Portugal, a minha netinha. Tinha sido um ano difícil, na verdade. Alguns de vocês, creio que sabem disso. A Carol teve uma gravidez complicada, com muitas complicações, com pré-eclâmpsia, com risco de vida para ela, com risco de vida para o bebê. Ela ficou internada em julho, durante 2 semanas, e eu me dediquei totalmente a ela. Estudei enfermagem, então eu sei bem dos riscos que estava correndo, que eu poderia perder a minha filha. E foram dias difíceis. Depois tive também uma luta de saúde com Kelly. E foram umas coisas atrás das outras. E quando o Rogério teve que operar de emergência, não conseguia andar em novembro. Eu disse, Senhor, encontrei com Daphne por acaso na rua e eu disse para minha amiga, todo mundo diz que eu sou forte, mas eu não sou forte não. Por que, Senhor, tanta provação? 3 empresas que o meu marido trabalharam não me pagou. Então, a partir de julho, a gente viveu das nossas reservas e da nossa terra. Porque 3 empresas grandes que ele trabalhou foram, na verdade, 4. Mas a 4ª pagou. Demorou, mas pagou. Enquanto isso, nós tivemos que viver pela fé. E tiveram pessoas aqui que foram tão importantes. Josi e Urs, vocês foram anjos. Nós não nos queixamos para ninguém. Mas o Rogério dizia que a gente vai. Os aluguéis são caros, os seguros de saúde são caros.
Todos os dias chega bolos de fatura, a gente não sabe porque a Suíça tem tanta carta, mas Deus não nos desamparou. E quando eu achava que a tormenta já tinha passado, no dia 27 de dezembro, eu tinha uma terceira dose de uma vacina de hepatite. E logo de manhã cedo, às 8, fui, tomei. Nas outras doses, eu tomei e estava tudo bem. Não me deu nenhuma reação. 2 horas depois, eu comecei a sentir fortes dores. Mas uma dor tão grande que eu não conseguia andar. Não conseguia ficar de pé. Eu fiquei o dia inteiro vindo da médica, vim para o ateliê, porque eu tinha coisas para fazer em Berna. Eu não conseguia sair da cama. Eram cólicas biliares. Quando eu comia, a vesícula espremia para poder liberar bilis e eu sentia dores insuportáveis. E demorei 1 semana para entender que esse processo das dores se intensificaram com a comida. E na segunda-feira, isso foi no dia 27, na segunda-feira eu fui no médico. Não, no dia 3, porque era ano novo. No dia 3 eu fui na minha médica de família, na minha lateral, que ao meu toque parecia uma laranja, uma toranja. Eu levantei da cama assustada e eu disse, isso não estava aqui. E logo, a primeira coisa que a gente pensa, qual é a primeira coisa que a gente pensa quando vê um nódulo, né? Caroço. E eu fiquei apavorada. Fui a minha médica, ligamos para a médica, ela arranjou logo vaga, fui nela, ela ligou para o Lindenhof, mandou para lá para fazer ecografia, tomografia, tudo. Eu entrei no Lindenhof de manhã e só saí tarde da noite porque eles ficaram analisando se operar, se não operar. Mas eu tinha uma infecção altíssima no fígado, quase uma hepatite. Meus olhos já estavam amarelos. Eu sem energia, com tanta dor. E nesse dia 3, que eu passei o dia todo no hospital, eu não consegui comer nada. E a dor foi embora. Desapareceu. Eles, quando fiz a ecografia, os médicos, um médico mais novo, mandou chamar o mais velho, eu chamo outro médico, e eu, Senhor, me livre de um diagnóstico ruim. Me livre de um diagnóstico ruim. Eu não ouvi a voz de Deus. Não consegui ouvir a voz de Deus. E assim, Senhor, tantas pessoas ficam curadas da vesícula, que as pedras se dissolvem. Me ajuda, que o meu organismo possa dissolver essas pedras, que essas cólicas possam passar. E eles disseram, a sua vesícula está totalmente inflamada, você tem um quisto, provavelmente por causa dessa inflamação, e o quisto está cheio de água. E o médico disse que era do tamanho de uma cabeça de um bebê. Só que com a infecção, eu tinha que baixar a infecção para depois fazer 2 cirurgias. E eu, não, Senhor, não quero operar. Vou fazer jejum, vou mudar a alimentação. E o Senhor dizia, Senhor, por favor. Senhor, por que eu não escuto a sua voz? A primeira cirurgia veio no dia 9.
Porque na segunda-feira eu fui na minha médica novamente, que ela queria me controlar todos os dias, porque os valores do fígado estavam altíssimos. Eles tinham medo de uma septicemia. Um médico no Lindenhof disse que a bolha podia estourar. Eu estava dentro da sala da tomografia e ele disse que a bolha pode estourar. E eu disse, meu Deus, eu vou morrer, porque vai dar septicemia, vai inflamar o peritônio todo, infeccionar tudo, eu vou morrer. Eu vou morrer? Depois o especialista veio me atender e disse, não, isso não vai estourar sozinho. Nós é que vamos ter que operar para furar e tirar todo esse líquido que está aí. Eu comecei a receber umas mensagens de Deus. Difíceis. Ele disse, você vai passar pela faca. E não vai ser só uma. E ali eu disse, Senhor, tem que colocar minha vida em ordem. Não sei o que vai sair daqui. Uma coisa, mas eu quero falar mais pra frente. Eu volto. A gente sabe que uma pessoa, quando opera, pode correr bem, pode correr mal. Então, eu falei, tudo bem. Não questiono. Eu sei que se eu tenho esse problema, me alimentei mal, dormi mal, fiz coisas que não devia fazer, eu estou pagando o preço. Porque Deus não bota enfermidade em ninguém. São consequências das nossas escolhas, do nosso estilo de vida e do nosso pecado, e do pecado de forma em geral. Então, a primeira cirurgia foi bem impactante. Eu tinha mais ou menos exatamente 10 dias tomando um antibiótico, exatamente. Então, eles ligaram de manhã. Manda sua mãe vir para o hospital agora. Eu, como assim? Tinha acabado de sair da médica, tinha feito as análises, a infecção estava baixando, então estava toda animada, achando que não ia operar, porque estava fazendo um jejum, estava fazendo a minha parte, estava seguindo um jejum de um André alemão que teve problemas de saúde, e ele desenvolveu essa técnica com ácido málico das maçãs e ácido do limão, para dissolver as pedras na vesícula e o próprio organismo eliminar. Mas quando eu orava para Deus ajudar nesse processo, ele me dizia, você vai operar. Então fui para o hospital, no dia 9 de manhã, e só cheguei, tirei a roupa e eles me levaram para a tomografia. E eu disse assim, mas por que eu tenho que fazer outra tomografia? Eu fiz tomografia sexta-feira passada, tá tudo indo no sistema, para que eu vou tomar de novo? Além de me inflamar meu fígado, estava revoltado. E as enfermeiras, ninguém falava português, todo mundo alemão, e eu quase chorando. E uma enfermeira de lá, eu falo italiano. E veio o médico, junto com ela. E o médico disse assim, não falo muito italiano, parlo um pouco. E você sabe por que você está aqui? E eu disse, não. Ele disse, nós vamos fazer uma pequena intervenção cirúrgica computadorizada através da tomografia, porque nós precisamos acertar o local onde está o quisto para não comprometer nada, não furar artéria, veias e vasos, e no local certo. Eu disse assim, já que estou aqui, né?
Que seja. Nesse momento, eu vi que quando a gente entra no deserto, é só você e Deus. As orações fazem muito efeito, porque eu senti. Fazem efeito. Mas no momento que você está no deserto, é só você e Deus. A Suzana sabia do procedimento que eu faria. E ela ligou muito cedo para mim. E ela disse assim: minha querida, quando a gente passa pelo deserto, a gente pode olhar para trás e ver que só tem uma pegada, que a gente se sente tão só, tão só, tão só. Mas foi nesse momento que Jesus te carregou no colo. Então Deus está contigo. E no momento da tomografia, eles não botaram contraste, era só tomografia. Eu passei mal com o contraste outra vez. O médico deu anestesia, ele falou tudo o que ele ia fazer, foi falando. A anestesia não pegou. A inflamação era tão grande. Esse foi o maior sofrimento que eu tive das outras cirurgias. Esse foi o maior. Não pegou a anestesia. E o que ele falou para mim me impactou tanto, 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 irmãos. Ele disse assim: vai passar rápido, vai ser rápido. 10 minutinhos vai ser rápido. Vai doer, mas você segura bem forte na marca que você aguenta. Você aguenta. Você tem ali uma má água. Preste atenção. Você tem aí uma má água que está te adoecendo e nós vamos sacar e você vai melhorar. Naquele momento eu chorei e eu disse: Senhor, aperta a minha mão, que eu preciso de você nesse momento. Irmãos, o cabo para furar e para chegar era assim. E quando ia saindo a dor, logo quando furou, que colocou o catéter e tudo, saiu 750 ml de líquido, que era sangue, pus e água. A água que estava me dando infecção, que estava infeccionando o meu fígado, saiu. Fiquei internada 3 dias. E depois fiquei mais 7 dias com dreno em casa. E saíram mais ou menos 3 litros de porcaria. Mas essa má água ficou aqui. Mágoa. Fui na internet e pesquisei quais os órgãos mais afetados com a mágoa. Pasmem. Não digo com orgulho. Digo com tristeza. Com muita tristeza. Mas assim como Paulo, que disse: me alegrarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, é que Deus me torna forte. Irmãos, os órgãos excretores são capazes de eliminar todas as toxinas, principalmente as que nós produzimos na nossa mente. Porque a mágoa não está no coração. A mágoa está na nossa mente. E quando nós não somos capazes de digerir a mágoa, de desfazer a mágoa, ela sobrecarrega os nossos órgãos. E os órgãos excretores
rim, fígado, vesícula são os mais afetados. Hoje em dia, se fala muito nas inteligências. E uma das inteligências que nós devemos praticar é a inteligência emocional. Sabe o melhor lugar onde a gente pode colocar a nossa mágoa? Aos pés da cruz. Isso foi uma lição que eu aprendi, que eu fui para a segunda cirurgia completamente sem mágoa. Os meus filhos estavam destroçados. Rodrigo emagreceu 10 quilos. E eu vi o sofrimento deles. Então não queria me preocupar ainda mais, tornar mais pesado. Mas nesse dia, gente, eu comecei a receber essas mensagens que eu disse que eu não ia ver, mas agora chegou o momento. Eu gostaria que vocês pudessem abrir Eclesiastes. Porque todo esse processo foi um processo com Deus. Eclesiastes 7, versículo 16. Na minha versão, diz assim: não seja excessivamente justo. Eu não me considero excessivamente sábia. Então, o que eu tomei para mim, não seja excessivamente justo. Por que destruir a si mesmo? Irmãos, não é julgamento nem condenação. É o meu percurso com Deus. Eu estou a falar das minhas dores. Nós enfrentamos um processo difícil aqui na igreja. Nós magoamos uns aos outros com palavras. Mas eu e minha família fomos vítimas de uma calúnia. E posso dizer para vocês que desde o dia que isso aconteceu, que a minha saúde foi abaixo. Eu tive uma catarata séria, agressiva. O médico não sabe por quê. Eu estava cega, praticamente desse olho. Eu perdi 18 quilos. Eu tive problemas com glicose. E eu comecei a ficar doente. No processo de 2 anos, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma pessoa que me magoou e que levantou a cabeça. Mas essa pessoa não admitiu. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre o que eu fiz com isso. E chamar a atenção para que a gente não cometa o mesmo erro. Se alguém te ferir, entrega a Cristo. Se alguém te magoar, não é sobre você. É sobre o outro. Não é sobre a gente. É muito mais sobre o outro do que sobre você. Você não é responsável pelos que os outros pensam, pelos que os outros dizem, pelo que eles acham. Nós não somos responsáveis. Nós somos responsáveis em ferir o outro. Tiago, irmão de Jesus, diz isso claramente. Tiago 3 fala que nós temos o poder de destruir o outro com a língua ou de edificá-lo. E Provérbios diz que mais vale você ficar calado, porque o teu silêncio pode ser ouro, porque você não traz condenação para você. O que você falar está registrado nos livros da vida e um dia você tem que dar conta. Porque se eu fui rancorosa, quem me magoou foi responsável pela ferida.
condenação para as duas pessoas, as duas partes. O bom disso é que antes de ir para a cirurgia, eu disse: Senhor, quer eu viva, quer eu morra, eu sou tua. Abençoe essa vida e que essa mágoa acabe aqui. Porque na primeira fase, na primeira cirurgia, eu chorei com os meus filhos e eu disse: eu estou aqui por causa de você, eu me preocupo muito, porque teve Carol, teve Federico, teve isso, teve aquilo. Eu vivo para você. Eu deixo de viver para viver para vocês. E eu fui dura com as minhas palavras. Eu não deveria pedir perdão. Perdão. A gente erra. Vou continuar errando. Vou tentar crescer como ser humano. Mudar essa forma de gerir meus sentimentos. Que hoje eu estaria pregando sobre inteligência espiritual, inteligência emocional. E Deus me fez atravessar o deserto. Eugênio, fica um pouco. 12 dias depois que eu operei, o médico me disse: olha, uma coisa importante, porque sempre estavam fazendo análise. Ele disse: o líquido que saiu de você não tem células cancerígenas. Então nós estamos muito animados. É muito bom. E eu, não tenho câncer. Aí o Rodrigo me ligou no dia 12 e falou assim: olha, o médico marcou uma revisão da cirurgia, hoje às 14 horas, você tem que ir. E tava lá a Carol. Eu falei: que bom. Tá a Carol. Assim, vou poder entender, porque o médico não fala direito inglês, só fala mesmo alemão. Às 14 horas da tarde nós fomos, mas eu no meu coração tinha uma dúvida. Mesmo, né? Insegurança, depois de tanta dor. Senhor, já acabou? Eu quero ver a tua voz, Senhor, por favor, já acabou? O médico me olhou e não tinha um sorriso bom. E ele disse: irmã, querida, a biópsia saiu o resultado da tua vesícula. E a tua vesícula tinha um câncer maligno. Muito raro. Nós não conseguimos identificar. E agressivo. Eu tive que ser forte. Porque a Carol desabou. E eu: filha, tudo bem. Filha, tá tudo bem. Nós vamos passar por isso. Tá tudo bem. Vai ficar bem. E ela chorando copiosamente. Eu disse: você tem que aprender que quer a gente viva, quer a gente morra, a gente pertence ao Senhor. Eu vou lutar. Se tiver condições de lutar, eu vou lutar. Então a gente perguntou e ele disse assim: a cirurgia foi um sucesso. Quando ele abriu, ele viu que tinha um câncer. E ele tirou quase metade do fígado. Tirou uma boa parte do fígado para limpar. Não que o quisto seja maligno, o quisto não era maligno, acho que foi. Esse é o meu milagre. Posso dizer para vocês. Eu creio piamente. Este é o meu milagre. As células cancerígenas eram novas. O doutor disse que eram fresquinhas. Quando a célula está enraizada, que está calcificada, que está em metástase, ela fica calcificada, fica dura, fica fibrosa. E ele disse que eram células novas. Que apesar de ser agressivo, maligno, raro,
que era novo. Então, que foi operado de início. Mas poderia já ter se espalhado algumas células, porque a vesícula faz comunicação com o pâncreas, com o estômago, com o intestino, fígado, né, doutor? Então, poderia ter saído algumas células minhas, então eu ia ter que fazer a químio. A notícia do câncer é triste. A notícia da químio é triste também. E depois todo o processo é doloroso. O meu enfoque maior nessa manhã, não acumule mágoa. Não vale a pena. Cristo, Ele é sábio, Ele nos criou e Ele sabe quando Ele diz: lançai sobre mim todo o vosso jugo, todas as vossas cargas, todas as vossas dores, porque o meu fardo é leve e vocês podem carregar. Duas semanas depois que eu operei, eu quis estar aqui com vocês, porque era aqui que eu tinha conforto. Era o abraço de vocês que eu queria. Era agradecer pelas orações de Frank, Janete, Zenaide, que me mandou uma mensagem tão linda. Pelas orações comigo, Suzana, irmã Maria José, Daphne. Eu tive uma conversa com o médico, o oncólogo, e ele me disse assim: eu quero te conhecer. Quero te conhecer melhor para poder te ajudar. Né? Ele disse assim, essas foram as palavras dos especialistas: em meio ao azar, você teve uma grande sorte. E eu disse: não foi sorte, foi Deus. Durante toda a nossa conversa, ele quis saber o que me afetou emocionalmente nesses últimos 2 anos. E eu tive que contar algumas coisas para poder entender e também me tratar. Né? Depois, quando eu fui internada na primeira químio, as enfermeiras vieram conversar comigo e elas disseram: a partir de hoje, quando alguém te chatear, explode. Não guarde nada para você. Se seu marido te aborrecer, manda ele passear. Se os seus filhos te chatearem, manda eles darem uma volta. Não acumule mágoa. Por isso eu sei, irmãos, pode ter outras razões para o câncer ter se manifestado em mim. A gente nunca sabe, são vários fatores. Mas o principal, porque Deus me mostrou, foi a mágoa. E agora eu quero entrar em outra água. Também com a Suzana. No dia da minha primeira químio, eu estava devastada. Durante todos os outros dias eu fui forte. E eu achava que era um percurso que eu tinha que caminhar sozinha com Deus. Ai, não vou me lamentar, não vou me queixar, eu não quero contar para toda a gente, não quero que minha família me ligue, que, ai, coitadinha. Não quero. Eu quero sentir e ouvir a voz de Deus e o que Ele tem reservado para mim a cada dia. Quando nós estávamos na sala do doutor, do oncologista, o médico falou quantas sessões de químio eu tinha que fazer. E eu fiquei triste porque o meu marido fez as contas. Como expert em matemática, ele fala: são 4 meses. E eu disse: Rogério,
Eu quero pensar na primeira quimio. Um dia de cada vez. Não quero pensar quanto tempo vai durar. Eu quero viver um dia de cada vez. Eu quero desfrutar da confiança, da bênção de Deus a cada dia, a cada amanhecer. E nesse dia a Suzana me mandou um texto e também fez uma oração comigo. Eu fiz 3 intervenções cirúrgicas. A do retirada do líquido, a operação grande, que depois de 2 semanas eu estava aqui com vocês, e depois de dormir 6 horas seguidas, de tão cansada que eu estava. A cirurgia do fígado provoca um desgaste, uma fraqueza muito grande, um cansaço hoje. Depois eu tive outra cirurgia, que foi o implante do catéter, onde eu tomo aqui. E ainda tem pontos aqui. Isso foi muito dolorido e também foi uma cirurgia que eu tive muito medo. Muito medo, estava muito sozinha, sofrida, em dor. E depois, na minha primeira quimio, eu estava destroçada, triste, com medo de como seria, dos efeitos, de sofrer, de sentir dor. E nesse percurso, eu pensei, Senhor, e se essas células estão se multiplicando, Senhor? E o Senhor falava assim, já acabou. Já acabou. Vou te levar agora para um lugar de cura. Já acabou. Aqui não são só águas. Gostaria que vocês sabessem o livro sagrado em Êxodo 15, que foi um dos meus maiores refrigérios. E a confirmação de que Deus estava presente nesse momento de dor. E de que eu atravessei esse deserto nos braços do meu pai. A Suzana me mandou esse versículo e eu não consegui ler. A minha mãe me ligou, a Carol me ligou, e a minha mãe não sabia. Porque eu tinha decidido que só a minha família saberia, e o médico recomendou contar para 2 amigas para poder falar dos medos, das incertezas, sem ser família. Então, meus pais não sabiam, eu não queria causar esse sofrimento, essa dor neles. Até as coisas se tornarem claras, né? E saber como o tratamento me afetaria. Então, a minha mãe me ligou, eu não atendi, a Carol ligou, eu não atendi, eu não queria falar com ninguém. Cheguei no hospital, a minha companheira de quarto era uma velhinha com uma alegria, com uma energia. Gosta. Eu olhei para ela e ela disse, eu estou na quarta. Não desisti. Toma vergonha. Toma vergonha. E antes de vir a primeira, eles disseram, nós vamos fazer primeiro a imunoterapia, vamos te dar uma terapia para fortalecer o seu sistema imunológico, você vai tomar soro. E eu fui ler o versículo que sucedeu. Aí eu estava tranquila, fui ler. Gente, a Suzana me mandou um deserto das águas de mar. E eu tinha escutado um sermão, poucos dias antes, sobre as águas de mar, que Deus conduziu o povo daquela terra, que o povo estava adoecido e precisava das águas amargas. Mas eles reclamaram, e Deus, em sua infinita misericórdia, mandou Moisés, joga aquele tronco que a água vai ficar boa. Mas as águas de Mara, cientificamente hoje, são as mesmas. Estão comprovadamente que têm propriedades medicinais de cura,
energizante, porque é rica em magnésio. O povo estava 3 dias caminhando sem água, sedento, cansado. Deus só queria dar refrigério e cura. Mas eles reclamaram. E Deus é misericordioso. Tirou o amargor da água. Vocês podem estar pensando, Karina, mas a tua água é bem amarga. Pode ser. Mas eu te digo que o meu amargor se tornou encante. Ainda que seja um diagnóstico, porque quem tem câncer, quem teve câncer uma vez, ainda fica ali. Mas eu creio no milagre que Deus fez. Deus fechou tudo ali na vesícula. A vesícula estava toda deformada, mas estava tudo ali dentro. Não saiu para o estômago, não estava na minha corrente sanguínea, não estava nos meus ganglios linfáticos. O que eu posso mais fazer se não crer? Não era otimismo, era fé. Ele disse, eu sou um homem de fé. Eu sou oncólogo, sou especialista, trabalhei em Harvard, sou pesquisador do câncer, renomado. E o que eu tenho visto de pessoas que Deus operou milagres e transformação, do quanto é importante a fé em histórias de câncer, que isso me deixa feliz. Ele é muito positivo. Ele é um médico que torna tudo assim, leve. Porque a gente sabe que é uma pessoa de fé. É um homem de fé. Também eu tive que ficar internada mais tempo porque a quimio avançou com a glicose por causa do cortisol, da cortisona. Então eu tive que ficar 5 dias internada no hospital, que era só 3. E mudou a companheira de quarto. Chegou uma senhora muito triste, gente. Muito triste. E eu achava que era a primeira quimio dela. Mas ela já tinha uma história de mais de 1 ano e meio lutando contra o câncer. E depois de umas horas, ela me ouviu falar de Deus. Ela entendia espanhol, italiano, espanhol também, porque é filha de italiano. E ela veio dizer que tinha um relacionamento muito difícil com Deus. E que queria aprender a crer em milagre. Porque ela só tinha 1 ano e meio de vida. E ela queria poder ver os netos dela crescerem. Isso foi bem impactante para mim. Foi bem difícil de ouvir. O nome dela é Catherine. Ela tem 74 anos e está fazendo mais uma bateria de químio e depois vai fazer rádio na tentativa de que isso surta algum efeito e prolongue mais alguns anos de vida. Eu disse para ela que você é filha de Deus no momento que você crê e que você entrega a Jesus. Daquele momento em diante é que conta. Que a tua história do passado não vale nada. Não importa. Daquele momento em diante, ela acreditasse, então, o milagre poderia acontecer na vida dela também. E eu perguntei se eu poderia mandar versículos bíblicos para ela e orar por ela. E ela disse que sim. Passamos 2 tardes sempre com muita conversa, falando de Deus. E é um lugar de sofrimento, é um lugar de dor. Uma noite não consegui dormir com uma senhora que gemia, gritava de dor no outro quarto, e nós ouvimos tudo nosso. Então, um lugar de sofrimento, um lugar de dor, mas que eu possa ser bálsamo e cura. Eu gostaria que vocês pudessem ler comigo esse último versículo. Eu tenho alguns versículos que depois eu vou partilhar no grupo latino, que são alguns versículos que Deus me deu nesse deserto. E são muito reconfortantes. Isaías 41:10. Não temas, não tenha medo, não se apavore, porque eu estou com você. Não desanime, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei e te sustentarei com a minha mão direita.
Em seguida, Moisés conduziu o povo, Êxodo 15, 22. Em seguida, Moisés conduziu o povo para o deserto. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Chegaram às águas amargas de Mara. Por isso chamaram aquele lugar de Mara, porque suas águas eram amargas. O povo começou a se queixar, então Moisés foi e falou com Deus. E Deus disse assim, gente: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, o seu Deus, se fizerem o que é certo aos olhos dele, tem condição, hein? A graça é imerecida, mas os favores, a cura, tem condição. Se ouvirem atentamente a minha voz, se fizerem a minha vontade, se guardarem todos os meus mandamentos, obedecendo e cumprindo, então não porei em vocês as doenças que coloquei no povo do Egito, pois eu sou o Senhor Jeová que os cura. Foi essa mensagem que a Suzana me mandou antes de começar a quimio. E eu sorri de alegria. O meu pranto se transformou em alegria. Eu olhei para aquelas águas do soro como as águas de Mara. Eu disse: o que pode me fazer a quimio? Nada de mal. Ela só vai cumprir o propósito que Deus determinou para ela. Eliminar as células cancerígenas se houver. Fazer o trabalho que tem que ser feito para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Se essa for a vontade dele em minha vida. Mas como Deus é fiel, e se ele prometeu cura, é porque o povo de Israel também estava doente, gente. Eles precisavam passar pelas águas amargas. E Deus prometeu curar. E depois dali, saíram de Mara, viajaram pelo deserto de Elim, onde encontraram 12 poços de água potável, um oásis, palmeiras, sombra, água fresca. Então, depois desse deserto, o Senhor tem preparado a terra de Elim para mim. E vai preparar também para cada um que tiver que atravessar pelo vale da sombra da morte. Mas a gente não pode esquecer que no momento mais difícil, Ele nos carrega no colo. Hoje foi o dia que eu decidi compartilhar com toda a minha igreja e com toda a minha família, os que ainda não sabiam. Eu agradeço as orações de cada um de vocês, as mensagens, e foram sentidas em meu coração. Antes da Santa Ceia, eu orei para o Senhor para que a pessoa que eu tinha mágoa, que ela pudesse vir falar comigo, e eu queria ter a oportunidade de lavar os pés com ela. Não tive a oportunidade de lavar os pés com ela, mas essa pessoa veio e me abraçou. E me deu um abraço muito grande. Obrigada a Deus por ouvir mais nessa oração. Eu zerei. E hoje vou estudar muito os livros de medicina, os livros do câncer, os livros do câncer, os livros das emoções. Eu vou estudar muito para que eu possa ajudar cada pessoa que necessitar, que cruzar o meu caminho, seja no hospital, seja na quimio, seja aqui na igreja, que eu seja canal de bênção para as pessoas e que Deus possa me utilizar. E que Deus abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que eu amo. Obrigada. Meu querido Pai, aqui está uma igreja que se une para orar, embora com as suas falhas e fraquezas, porque somos todos seres humanos e pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
mas porque fomos justificados em Cristo Jesus, nos unimos diante de Ti e nos apegamos, Senhor, às Suas promessas. Como promessas de um pai para um filho, a qual Ele ama muito. Sempre o desejo de dar o melhor. Não importa quão escuro seja o vale, quão escura seja a noite, mas logo ao amanhecer vem a luz do sol, a luz das Tuas bênçãos. A luz da Tua palavra são as luzes das promessas, da qual podemos nos agarrar, porque Tu és fiel para cumprir. Abençoe a vida de cada pessoa aqui, Senhor, presente. Abençoe a vida cada visita. E essas bênçãos nossos amigos, que possamos ser canal de vida das pessoas que nos circundam. Que possamos nos preparar, Senhor, para o grande dia, pois nós sabemos quando Cristo volta para nós. Que possamos nos preparar para esse encontro a cada dia. Que possamos nos alimentar da Tua palavra, assim como Tu deste o maná a cada dia, em uma porção dobrada para o sábado. Que no sábado nós dediquemos mais em conhecer e aprender a conhecer a Cristo, a caminhar com Ele, e que o Teu amor, Senhor, possa se refletir em nós, porque não há outra forma de viver se não for pelo Teu amor. Que Cristo vive em mim, que Cristo vive em Ti. Essas bênçãos te suplico e te agradeço por Jesus. Amém.